Vamos lá para o quarto exercício agora. Então, de novo, é um exercício de produto cartesiano. Só que agora, no exercício 3, os nossos conjuntos A, B e C, eles eram conjuntos de números inteiros, certo? Então, eu tinha como formar pares ordenados. Eu conseguia escrever todos os pares ordenados que eu conseguia. Só que agora a gente tem a situação diferente. Então agora, os meus conjuntos não são mais números inteiros, são números reais. Então lembra que nesse conjunto A, eu estou falando de quem? Todos os números reais entre o 1 e o 3. Um intervalo fechado entre o 1 e o 3. Certo? Então, quantos números reais eu tenho ali entre o 1 e o 3? Infinitos. Lembra que aqui entra o 1, entra 1,02, 1,5, enfim, entram infinitos números. Então, eu não consigo escrever todos os pares ordenados. E aí, como que eu vou escrever, então, esse conjunto? Porque ele quer que eu escreva, que eu represente tanto na forma escrita quanto na forma gráfica, certo? Como que eu vou fazer isso, então? Então, bora lá. Eu sei que vão ser pares ordenados, então A cartesiano B vão ser pares ordenados do tipo Q? XY, certo? E esse XY vai pertencer aonde? Ao R2, lembram disso? R2, por que o R2? Porque são pares ordenados, eu preciso de dois valores reais, lembram? Quando a gente coloca só assim, eu estou falando de um número real. Só que aqui, como é par ordenado, eu preciso de quantos números reais? Dois, um para x e um para y. Então, eu estou falando que esses pares ordenados pertencem ao R2. E agora, minha primeira coordenada, ela vem da onde? Então, o meu x ele vem do conjunto A, lembra? Então, o meu x vem do conjunto A e o y vem do conjunto B. Então, o meu x ele vai variar entre quanto? Entre 1 e 3, que é a variação lá no conjunto A. E o meu y vai variar entre quanto? Se o meu y vem do conjunto B, o meu y vai variar entre menos 2. Opa. Meu y vai variar entre menos 2 e 2. Beleza? Agora a gente vai representar isso graficamente. Bom, de novo, então, eu vou fazer que cada quadradinho desse equivale a uma unidade. Certo? Então, cada quadradinho desse equivale a uma unidade, tanto em x quanto em y, né? Porque é uma reta real, lembrando, reta real. Então, dentro dessas retas aqui, cada um desses eixos são números reais, tá? Reais, não são só números inteiros, são números reais. Então, olha só, eu preciso de pares ordenados, onde a minha primeira coordenada vem do x e a minha segunda coordenada vem do y. Como que eu vou representar isso? Deixa eu colocar em azulzinho para a gente representar. A minha primeira coordenada vale entre 1 e 3. Então, eu sei que quando o x vale 1, ele vai ter correspondentes. E quando o x vale 3, também vai ter correspondentes. Beleza. Só que quem que vão ser os correspondentes dele? Entre o menos 2 e o 2, em y. Então, entre o menos 2, que está aqui embaixo, e o 2, que está aqui em cima. Como é fechado tanto para 1 quanto para 3, eu sei que tanto 1 quanto 3 vão ter representantes, vão ter alguém associado a ele. E o menos 2 e o y também. E o menos 2 e o 2 também, certo? Por causa disso aqui, menor ou igual, nos dois casos. Então, um par ordenado que eu consigo, por exemplo, o 1 e o menos 2. Eu consigo esse par ordenado, porque o 1 pertence ao x, né, ao intervalo de x, e o menos 2 pertence ao intervalo de y. Então, esse pontinho eu consigo. Vamos tentar achar as extremidades dos meus pontinhos. Vamos lá. O 3, eu consigo associar ele com quem? Com menos 2 também, não consigo? 3 e menos 2, porque o 3 está no intervalo de x e o menos 2 está no intervalo de y. Agora, lá para cima, o 1 eu consigo associar ele com quem? Com 2, e o 3 eu também consigo associar com 2. Então, 1 e 2, 3 e 2. Certo? Porque são pares ordenados. Então, a minha primeira coordenada vem do x, segunda coordenada do y, e o x está nesse intervalo, o y está nesse. Agora, esses pontinhos que eu marquei, todos eles estão dentro do meu produto cartesiano entre A e B.
Só que eu tenho só esses pontos. Lembra que eu falei que entre 1 e o 3 eu tenho infinitos números. Então, por exemplo, vamos supor que eu pegue um valorzinho aqui, ó. O 2, por exemplo. Não, vou pegar o 2,5, por exemplo. Tá aqui. Com quem que eu consigo associar ele? Lembra que com quem que eu vou associar? A gente não fazia aqui em cima, ó, pegava cada um dos valores do primeiro conjunto e associava com todo mundo que estava no segundo conjunto? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou pegar o meu 2,5, por exemplo, e vou ter que associar ele com todo mundo que está no conjunto, nesse conjunto aqui. Então, o meu 2,5, eu consigo associar ele com menos 2, consigo associar ele com o menos 1,98, e enfim, vou subindo até eu conseguir associar ele com o 2. Todos esses pontinhos aqui fazem parte do meu A cartesiano B. Então, quem mais que vai fazer parte do meu A cartesiano B? Todo mundo que estiver dentro deste retângulo aqui, ó. Meu Deus, eu não consigo fazer uma linha reta. Eu sou meio incompetente. Me perdoem. Ó, todo mundo que estiver dentro desse retângulozinho pertence ao A cartesiano B. Concordo? Porque qualquer valorzinho que eu pegar aqui, ó, por exemplo, vou pegar um pontinho aqui. Um par ordenado aqui. O meu x vai valer quanto? O meu x não está entre 1 e 3? E o meu y aqui, eu não sei quanto vale x, eu não sei quanto vale y. Mas eu sei que nesse ponto, o meu x está entre 1 e 3 e o meu y está entre menos 2 e 2. Certo? Eu não andei aqui para a direita, passei do 1 e estou antes do 3, então ele está entre 1 e 3. E o meu y é quando eu ando assim, para cima ou para baixo. O meu y está entre menos 2 e 2. Então, esse pontinho que está aqui dentro também pertence ao A cartesiano B. Então, quando a gente vai fazer assim, A cartesiano B entre dois intervalos, o que eu vou ter? Uma figura geométrica, onde todo mundo que está dentro dessa figura também está no A cartesiano B. Beleza? Vamos fazer o B cartesiano A agora. Ah, na verdade, eu vou fazer... Não vou fazer o B, não. Eu vou fazer a letra C. Vou fazer a letra C. Por que que eu vou fazer a letra C? É A cartesiano C. De novo, como que eu escrevo esse conjunto? São pares ordenados do tipo XY, onde, que pertencem ao R2, tal que a minha primeira coordenada vem do conjunto A. Então, minha primeira coordenada, ou seja, o meu x, ele vai variar entre 1 e 3. Ou seja, o 1 e o 3 pertencem a esse intervalo. E o meu y vai variar entre quanto? O meu y está no conjunto C. Então, o meu y vai variar entre menos 4 e 1. Certo? Tá. Só que, você tá vendo que no menos 4 o intervalo é aberto, porque aqui não tá menor ou igual? Significa que o menos 4 para y, ele não vai ter representante. Porque nele o intervalo é aberto. Então, todo mundo que está entre o menos 4 e o 1 vai ter um representante lá no meu y. Só que o próprio menos 4 não vai ter. Tá, beleza, professora, mas como que eu vou representar isso no gráfico, então, no plano cartesiano? Vamos lá. A ideia vai ser bem parecida com o que a gente fez ali na letra A, porque ali era um intervalo para x e um intervalo para y. Então, eu consigo o quê? Uma figura geométrica, lembra? E aí, o meu x aqui também vai variar entre 1 e 3. Então, ele também está variando entre 1 e 3. E o meu y está variando entre menos 4, então 1, 2, 3, menos 4 aqui embaixo, e 1 para x. Então, de novo, eu vou ter uma figura geométrica desse tipo aqui, ó. Misericórdia. Vocês tentem fazer reto no caderno de vocês. Pera aí. Não. Meu Deus. Por que, Jesus? Por que é tão difícil ser eu? Vou tentar melhorar. Faz de conta que tá bom. Tá. Então, eu também vou ter uma figura geométrica onde o meu x está entre 1 e 3. E o meu y está entre menos 4 e 1. Então, todo mundo que está entre 1 e 3 para x vai ter um representante. E quem que vão ser os representantes dele?
entre 1 e 3, quem que vão ser os representantes? Os representantes não estão em y e eles não estão entre menos 4 e 1. Só que, vamos lá. O que significa? Significa que no menos 4 aqui, ó, quando eu for olhar, ele não vai ter ligação com ninguém, porque ele não faz parte do meu y. É todo mundo até o menos 4. Então, o que a gente faz? Lá na linha do menos 4, assim, ó, eu venho e faço um pontilhadinho. Era pra ser um pontilhado, né? Mas enfim, deixa eu apagar tudo aqui. Fazer um pontilhadinho. Que negócio feio. É muito feio, cara. Muito difícil isso. Pronto. Dá pra ver que é o pontilhado lá do menos 4, né? Então, o que esse pontilhado tá me dizendo? Que lá no menos 4, ó, quando eu for olhar pro menos 4, eu não consigo associar ele com ninguém, porque ele não tá dentro do meu y. Então, o menos 4 não tem relação com ninguém, por isso que é pontilhadinho nele. Então, é pintado em todo mundo até quando chega no menos 4. No menos 4 tem que ser pontilhado, porque ele não faz parte do meu y. Beleza? Sim. Vou fazer só mais um, então. Agora eu vou considerar o meu C na primeira coordenada. Então, eu vou fazer a letra F. Vou fazer a letra F. A letra F é o A cartesiano B, não, C cartesiano B, né? Então, minha letra F é C cartesiano B. Então, vão ser, de novo, pares ordenados, lembra que produto cartesiano são pares ordenados, pertencentes ao R2, tal que o meu x vem da onde? Do C, certo? O meu x vem do conjunto C. Então, qual que vai ser o intervalo do C, do x? Do menos 4 até o 1. Aí, de novo, né? Aberto no menos 4. Então, do menos 4, aberto em x e fechado no 1. E o meu y vai pertencer ao conjunto B. Qual que é o conjunto B? Do menos 2 até o 2. Fechado nos dois, né? Então, vai do menos 2 para y até o 2. Olha só a diferença agora. O meu x está entre menos 4 e 1. Significa que todo mundo que está entre o menos 4 e 1 tem um representante, tem alguém associado com ele. Só o menos 4 que não. Então, todo mundo entre menos 4 e 1 está associado com alguém, exceto o menos 4. Como que eu vou representar isso no gráfico? Bora lá, então, ó. O meu x começa no menos 4 e vai até o 1. 1, 2, 3, 4. Então, começa aqui no menos 4 e vai até o 1. E o meu y começa no menos 2 e vai até o 2. Certo? Então, o que a gente fazia quando a gente tinha essa situação? Eu não fazia uma figura geométrica, um retângulo? Então, o meu x vai do menos 4 até o 1 e o meu y do 2 até o menos 2. Então, eu tenho essa figura aqui, ó. E eu fiz. Jesus Cristo. Pera. Que trem difícil, cara. Meu Deus, eu vou chorar. Faz de conta que tá lindo, tá? Tá lindo sim. Se falar que não tá lindo, tá mentindo. Então, de novo, eu tenho uma figura geométrica e todo mundo que está aqui dentro, ó, tem um representante, né? Porque qualquer pontinho que eu pegar aqui dentro, ó, as coordenadas dele, o meu x vai estar entre menos 4 e 2 e o y dele vai estar entre menos 2 e 2. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui dentro, qualquer par ordenado, vai pertencer a esse produto cartesiano. Só que, qual que é o detalhe que a gente tinha que cuidar? Agora, o meu intervalo ele é aberto no menos 4. Menos 4 para quanto? Para x. Então, o meu x aqui, ó, em menos 4, ele não vai ter ligação com ninguém. Ele não vai ter representante. Então, lá no menos 4, ele não vai ter representante. Então, eu faço o quê? Pontilhadinhos lá no menos 4. Só que agora o meu pontilhadinho, está vendo que o meu pontilhado ele ficou assim? Porque quem que não tem representante? O x.
quando x vale menos 4, meu pontilhadinho fica assim. Agora, aqui em cima, quem que não tinha representante? Quando o y valia menos 4. Então, lá no y, no menos 4, eu não podia associar ele com ninguém. Então, o pontilhadinho ficava aqui, deitado assim. Aqui agora, como é o meu x que não tem representante, então eu faço meu pontilhadinho assim, ó. Então, não era x e alguma coisa, e essa alguma coisa ia para cima ou para baixo, porque a segunda coordenada era y. Só que eu não consigo associar o menos 4 com ninguém, porque ele nem tá dentro do intervalo de x aqui, ó, porque é só menor, não é menor ou igual, né? Bom, então esse exercício, os demais, letra A, B, E, D, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então tentem fazer, qualquer coisa me procura, beleza? Vamos pro último exercício.